Amados irmãos, nós compartilhamos domingo passado sobre capítulo 7, os livros aos Romanos, e que lá estava dividido em duas partes, né? Que é a primeira parte, versículo 1 até 6º versículo, nós compartilhamos que como é importante a posição do ser humano diante de Deus. Deus criou o homem, sua função, sua posição era esposa. No Novo Testamento fala claramente que o Senhor Jesus Cristo é nosso noivo. Mas o homem queria ser sempre o líder, cabeça, o cabeça. Ser o líder. Mas, irmãos, isso é coisa muito perigosa, porque se todo mundo é líder, como que fica? Todo mundo quer ser cabeça da sua família, cabeça da sua comunidade. Esse mundo já deve ter detonado infinitamente, várias vezes, e esse mundo não aguenta. Mas de repente, quando assim a gente pensa, por que eu não posso liderar? Por que eu não posso comandar? Sim, você pode comandar o que você sabe fazer. Na verdade, quando você falar comandar e nada mais, líder é aquele que serve. Vai no cabeleireiro, vai no restaurante, vai na farmácia, qualquer lugar. Quem sabe mesmo aquele local, essa pessoa serve. Cabeleireiro, todo mundo tem que ser sentado na cadeira. Quem corta cabelo, quem faz alguma coisa com cabelo, essa pessoa fica de pé. Você fica sentado. Não importa você é presidente, você é professora, você é primária, ou não importa você é doutores, você tem que ficar sentado. Quem sabe cozinhar num restaurante tem que ficar sim, na cozinha, não na mesa. Por isso você paga, você come, degustação. Mas quem sabe cozinhar está suando servindo. Afinal de contas, quem está servindo nesse culto no meio de nós? Você está sentado, eu de pé. Você pode cochilar, pode fechar o olho, fingindo que meditando, mas está dormindo porque você não dormiu bem ontem à noite, não sei, não vou perguntar a sua vida. Mas afinal de contas, nós estamos aqui a adorar Deus. Todo mundo é servo de Deus. Então, irmãos, Deus nos criou exercer essa posição, papel da esposa diante de Deus. Então não importa você homem e mulher, diante de Deus somos o quê? Uma esposa. Diante do Senhor Jesus Cristo nós somos o quê? Uma noiva. Amém? É assim que a gente faz. Senhor é marido e noivo da sua casa e sua vida. Isso que a gente compartilhou. E assim, versículo 7 diante, até o último versículo, 25 do capítulo 7, aos Romanos, a gente compartilhamos 3 leis, lembra? Existe uma lei de Deus, que é boa, santa, justa. Seus mandamentos são bons. Mas essa lei, quando a gente olha a nossa vida diante dessa lei, a gente morre, porque sabe que somos pecadores. Até eu coloquei um exemplo a vocês, leis de trânsito. A gente quer cumprir, mas está difícil cumprir. Parece que essa lei só existe para multar a gente, não ajudar a proteger a gente. Então fica difícil, mas essa lei é ruim? Essa lei é má? Não, essa lei é boa. A lei de Deus é boa, mas a gente tem pecado na nossa vida. Diz que pecado habita em mim. Essa é uma expressão de apóstolo Paulo. Sim, habita, como se fosse alugando. Esse pecado entrou na nossa vida. Sabe quando? Quando você não era cristão. Quando, mesmo que você era cristão, você relaxou. Você deixou uma abertura para esse pecado entrar. Você não meditou, não pensou seriamente, você não lutou seriamente. Você vacilou. Você abriu a abertura um pouquinho. A gente tem essa história, né? Durante uma longa jornada de deserto, um homem tinha uma tendinha assim.
meio do caminho à noite, o pessoal estava se escondendo, né, da tenda, aí camelo disse: Senhor, me deixa entrar, muito frio aqui, só minha cabeça. Colocou a cabeça, tá bom, entra. Só minhas patas. Quando amanheceu, quem estava dentro da tenda é camelo, o homem estava fora da tenda. O pecado invade passo a passo. A gente sofre por isso. Mas como nós conhecemos Jesus Cristo, que morreu por nosso pecado, então a gente tem uma boa consciência. Pessoas que não tinham lei morreu, porque não sabiam o que é lei de Deus, como a gente, gentios. Judeus que tinham lei também morreu, porque nunca se cumpriu totalmente. Então quem tem lei morre porque não se cumpriu. Quem não tem lei também morre porque não sabe o que é ponto referencial da sua vida. E assim criou uma consciência na nossa vida, bons pensamentos. Quando a gente vê, a gente vive como cristão, filho de Deus, a gente sabe a palavra de Deus. Aí a gente fala: eu quero viver assim. Eu quero deixar essas coisas. Eu não quero fazer besteira mais. Eu não quero pensar essas coisas. Mas logo quando você quer fazer uma coisa boa, ao mesmo tempo, essa lei do pecado, ele acorda junto. Ela acorda, ela atrapalha. Ela fala assim: desde quando você foi gente boa? Desde quando você... Não, agora você quer viver uma coisa boa? Você é hipócrita. Você mesmo tem uma guerra, essa batalha dentro da sua vida. Então sofre. Aí que falou, Romanos capítulo 7, versículo 22. Vamos lá, 22, 23, 24. Vamos ler todo mundo junto, 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quem que não gosta da palavra de Deus? Quem que não gosta de cumprir, não é? Obedecer a palavra de Deus. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Apóstolo Paulo falando assim: o que gostaria de fazer, isso eu não faço. O que detesto, o que eu não quero fazer, isso eu faço. Imagina, você quer fazer coisa que você quer fazer, e você vê que acaba fazendo coisas que você não quer. Na nossa vida tem duas coisas: coisa que a gente tem que fazer, coisa que não pode fazer. Vida dos nossos filhos, criança, a gente não fala: filho, faça isso, faça. O que tem que fazer, faça. Ele não faz. Isso não pode fazer, não faça. Isso ele faz. Não é, pessoal? Somente nossas crianças e nossa vida. O que a gente tem que fazer, a gente não faz. O que a gente não deve fazer, isso a gente faz. Aí a gente sente mal, porque agora você tem palavra de Deus, você sabe que você é filho de Deus, você sabe quem você é, agora você tem nova identidade, você tem novo caráter da vida. Na sua vida existe esse Espírito de Deus na sua vida, mas bem, sua tentação, você tem vontade de mergulhar, cheio de pecado, tentações, você quer ser mergulhada, que todo o seu redor, cutucando a sua vida. Não faz mal, isso tudo bem, ninguém vai saber, você já sofreu demais. Não é assim. Apóstolo Paulo berrou: desventurado homem que sou eu, homem miserável sou eu. Ele citou assim. Se a Bíblia terminar assim, ficaria triste, mas ainda bem que não termina assim. Tem versículo 25, né, capítulo 7 termina com o versículo 25. Graças a Deus, amém. Vamos lá, todo mundo junto? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, lei do pecado. Isso é para agradecer? Continua você pecando, mas por que você agradece? Esse segredo que eu dei, mas um pouquinho de entrada, né, para você, domingo passado, faz conta que sua vida é agora uma aliança de ouro. Esse é ouro, pessoal, tá? Esse é ouro. Aliança do meu casamento, isso. Está escrito o nome da minha esposa, tá? Dia 9 de julho de 1988.
Eu casei em 88, sabe por quê? Só para parabenizar a minha nação da mãe, né? Coreia, que houve Olimpíada 88. Então você vai dizer, vamos casar 88. Eu gosto do 9 de julho, né? Porque independência da Argentina, 9 de julho, e também a gente 9 de julho. Nosso casamento, eu e minha esposa, casamento. Mas não era isso, não era um dia de sábado, pessoal. 9 de... Aí esse é ouro. Só que faz conta que eu descuidei, esse caiu num vaso sanitário. Alguém fez sujeira, tudo. Eu vou ter que pegar de volta ou não? Deixa aí, porque sujou. Claro que tem que pegar. É ouro, pessoal. Mas está cheio de cocô. Então o que tem que fazer? Lavar, limpar. Ouro continua a ficar? Ouro. Mas não foi sujado com cocô merda. Mas é o quê? Ouro. Nossa vida era assim. Você é filha de Deus, mas você estava dentro de uma merda neste século. Sua vida estava no esgoto. Mas a gente só tira. Porque você é filha de Deus. E filho de Deus. Amém. Aleluia. É assim que Deus tirou. Agora, capítulo 8 explica tudo isso. Tudo isso. Por isso, esse capítulo 8 de Romano se fosse anel de diamante, seria gema de diamante. É precioso esse capítulo 8. Então, vamos lá. Porque mesmo que a gente sendo cristão, a gente fica depressão espiritual. Não é assim? Você quer fazer vontade, mas tem vontade de gritar. Não é assim? Você quer trabalhar, quer aguentar, mas vontade de... Vontade, eu tenho que amar cônjuge, tenho que amar filhos, mãe, pai, mas tem vontade de... Eu vou embora. Não é assim? Como que você evita essa depressão espiritual? Esse é capítulo 8. Então vamos a gente navegar a bonança da graça de Deus. Vamos lá? Ô pessoal, tá preparado? Então vamos decolar. Primeiro versículo, vamos lá? Vamos todo mundo junto. Não, peraí. Todo mundo junto. 1, 2, já. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Agora não há mais condenação. Ainda bem que aqui está escrito condenação. Não está escrito assim aqui. Agora, pois já nenhum pecado há para... Não, a gente pecado a gente tem. Tem ou não tem? A gente peca ou não peca? A gente peca. Ainda bem que aqui está escrito o quê? Mesmo que você pecou, mas não há condenação. Quem é um preso? Faz conta que uma pessoa foi presa. Dia 24 vai ser grande julgamento no Brasil. Lá na Coreia, lá também tem um monte de dor de cabeça. Ex-presidente vai ser julgado assim, né? Mas qual é a melhor sentença para eles? Quem preso? Quando você está no tribunal? Pode ser primeiro, segundo, ou até superior, supremo, corte, não importa. No tribunal, faz conta que eu sou vítima, eu sou... condenado, né? Chega lá e dá a sentença. Qual sentença que você espera? Não fala nenhuma, não. Como que fala? Absolução. Você é absolvida, você é inocente. Acabou. Aleluia. Não precisa brigar mais. A pessoa me xingou, a pessoa fez o quê? Mas se o último final, o juiz falar, inocente. Acabou. Acabou. Aleluia. Isso que está falando. Quem está em Jesus Cristo, você é? Eu sou, repita comigo, eu sou inocente. Eu pequei, mas não há condenação. Aleluia. Isso que a gente tem que aprender. Versículo 2, vamos lá? Todo mundo junto? Porque a lei do Espírito da vida, essa lei, nova lei. A gente tinha 3 leis no capítulo 7. Lei de Deus, primeiro, segunda lei, lei da mente, lei da meu pensamento, consciência, lembra? Terceira lei era o quê? Lei do pecado. Agora tem uma nova lei, chama lei do vida. Agora lei da vida. Essa lei do Espírito intimamente fala sobre a vida, só a vida. Então essa lei, quarta lei que a gente tem, com essa quarta lei que a gente vive. Porque diante da lei de Deus,
a gente reflete que é lei da mente. Quando reflete lei da mente, minha vida interior, lá no interior habita o que? Pecado, lei do pecado me aprisiona. Aí quem me liberta é lei do Espírito. Essa lei do Espírito, que livrou da lei do pecado e da morte. Por que isso aconteceu? Versículo 3. Vamos lá, todo mundo junto? Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O pecado já foi condenado através do Senhor Jesus Cristo. Não, porque não há condenação na nossa vida, porque Jesus Cristo já foi condenado no nosso lugar. Amém. Isso é cruz do Senhor Jesus Cristo. Por isso não há mais condenação. Isso já foi absorvido, já foi executada essa condenação. Então para a gente não há mais condenação. Por isso, irmãos, para essa prevenção de você não cair depressão espiritual, mesmo que você sendo cristão, você aquele tem desânimo da sua vida. Por que essas coisas acontecem na minha vida? Porque eu não consigo viver uma vida santa, uma vida boa. Né? Jovens, geralmente, né? Muitas tentações, o que eu faço? Depois você adora, depois você peca, depois você tem que arrepender. Nossa, esse círculo vicioso, você fica desgastante sua vida. Como que você evita disso? Em primeiro lugar, vamos lá, Deus, vamos lá, Deus me livrou do sentimento de condenação. O que mata a nossa vida é sentimento de condenação. Você condena você mesmo, você tem autocondenação. Ah, ano passado, por que eu tomei aquela decisão? Ah, na minha juventude, por que eu fiz aquilo? Você condena a sua vida. Repita todo mundo comigo, autocondenação. O que é viver uma vida cristã? E nada mais, você faz menos autocondenação. Você não pode judiar a sua condenação. E também, o que é viver vida cristã? Não condena outra pessoa também. Outra pessoa tem pecado, mas você não precisa condenar. Essa condenação já foi pago. Então, viver vida cristã, pessoal, e nada mais, diariamente a gente faz menos autocondenação e também a gente não faz condenar outras pessoas, porque somos livres da condenação. Se você não faz isso, condenação gera nada mais uma vida derrotada. Você sente perdedor. De repente você pensa assim, o que eu fiz na minha vida? Durante toda essa vida, 30 anos, 40 anos, 50, 60, 70, 80, o que eu fiz na minha vida? De repente você pensa assim, porque você pegou essa autocondenação, a autocondenação gera o quê? Sentimento da derrota, sentimento do perdedor. Isso que faz. Você se sente uma vez assim, eu sou perdedor? Se você pensou assim, por quê? Você autocondenou. Então, a autocondenação gera esse sentimento da derrota, sentimento de perdedor, que gera desistência. Agora você fica impotente, você fala assim, eu não vou fazer mais, não vai dar certo. Eu já cansei, eu já fiz tudo. A pessoa não fala assim, não. O que o homem não pode fazer, isso Deus fez. Isso é versículo 3. Fez por mim, por você. Quando a gente fala não, esse é início de Deus. Repita comigo, meu final é início de Deus. Amém? Quando você final fala assim, Senhor, minha parte até aqui, agora faz, Senhor. Você tem que entregar. Aí continua. Eu corri aquele maratona de batons, lembra? Eu corri assim, entrega seu batão, entrega a sua vida para Senhor. Então o Senhor falou, coloca aqui, Estela, coloca aqui. Pegou, aí o Senhor vai. Amém? E se o Senhor, claro que ele vai ganhar essa vitória, então aquele time todo ganhou. Ninguém fala amém, a vida está difícil mesmo. Então, a primeira coisa que Deus nos deu, nada mais, é
a gente fica livre da autocondenação. Se você não livra a autocondenação, vai gerar derrota. Você se sente perdedor. Eu casei com aquele homem, perdi minha vida. Você pensa assim. Eu casei com a minha esposa, virou inferno. Você falou, esses filhos são bênçãos, agora fala que esses filhos são diabos. Você fala que minha mãe, meu pai é melhor, agora fala que porque esses velhos não morrem logo. Pensa que é isso. Porque nada mais, você alta condenação e condenando outras pessoas, isso leva nada mais sentimento de perdedor que você desiste da vida. Esse é o primeiro passo. Pelo contrário, a gente tem que continuar. Por quê? Segundo ponto, vamos lá? Segundo ponto. Todo mundo junto? Deus nunca nos abandonará. Deus nunca. Quando a gente tem criança, não é assim? Nossa, Jessie é assim. Mamãe. Por quê? Ela tem medo que mamãe abandona ela. Criança não é assim? Mamãe, porque tem medo de abandonar. Homens, quando nasce pela seu caráter, sua essência, homem, caráter humano, tem medo de ser abandonado. Esse tem trauma, já nasceu assim. Porque desde que o homem, por causa de pecado, foi abandonou o homem que afastou. E Deus tem que deixar. Por causa disso, o homem cruel, quando o homem nasce, mesmo um bebê, uma coisa que sabe que tem medo de ser perdida na sua vida. Mas Deus nunca nos abandonará. Amém? Nunca. Por quê? Como você sabe? Porque Ele deu até seu Filho unigênito para a sua vida. Ele não vai te largar de jeito nenhum. Se sua vida uma vez foi caído num vaso sanitário, se caiu algumas vezes no esgoto, se algumas vezes sua vida foi largada no lamaçal, se sua vida estava enfiado lá num boteco, um armazém sujo, mas agora sua vida é achada limpa, basta colocar de mão de Deus, porque você é noiva do Senhor, esposa de Deus. Então Deus nunca vai nos abandonar. Essa é maravilha. Mas isso é fácil? Não é fácil. Por isso a gente tem que ter essa nova lei do Espírito. Como você sabe que você vive de acordo com a lei do Espírito? Isso que está escrito no versículo 4, 5, 6. Vamos lá? Todo mundo junto? A fim de que, preceito da lei, em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne está para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Seguinte, se você vive de acordo com a lei do Espírito, ele dá o quê? Vida e paz. Ele vivifica a vida. Ele dá paz no seu interior e seu exterior. Dá paz. Mas pensamento da carne, final de contas, é morte. O mundo é assim. O mundo, seu pensamento, um pensamento nasceu, outro pensamento derruba esse pensamento. E vem outro pensamento que aniquila esse pensamento. Que vem outro pensamento que extermina esse pensamento. Assim por diante. Você trabalha, você faz tudo isso. Por isso, de repente, você pensa assim: puxa vida, eu trabalhei a vida toda isso para fazer isso, para ver essas coisas, para ser arruinado, para sofrer isso. Você pensa assim, porque isso é pensamento da carne. Mas pensamento do Espírito é diferente. Sim, mesmo que você cansada, humilhada, você vê, eu fiz tudo isso para que essa vida continue a ser vivo. Diferente. Isso traz paz. Se alguém vive de acordo com a lei do Espírito, essa pessoa traz paz. Você imaginou? Tipo assim, se uma esposa que vive com Espírito, lei do Espírito, é assim, quando vier seu marido veio hoje também, ele terminou o trabalho, chegou à tarde, tudo bêbado, assim,
chegou tarde, agora não dá para viver junto, sempre vive bêbado, tal. Não, você não fala assim. Pela lei do Espírito, você fala assim, você trabalhou muito, cansado, ainda bebeu, mais cansado ainda, vem aqui, deita. Eu vou fazer massagem. Aí que eu aprendi massoterapia. Só para você. Deixar ele dormir. Se seu filho, sua filha estudando, reprovado, não fala assim, está vendo, você nunca estuda, só brinca, está assim, está reprovado, você não merece estudar essa escola. Não fala assim. Seu filho, sua filha que tirou nota baixa, essa pessoa que sabe muito bem que tirou nota baixa. Entendeu? Não se preocupe, dia que eu preguei mal, eu sei, eu preguei mal. Não precisa falar, pastor, tem que estudar mais. Não precisa falar, eu sei. Se sua filha está reprovada, sabe que não estudou. Não precisa falar assim, foi difícil estudar, né? Mas você fez bem. E estou vendo que você tem outros talentos, faça isso. Também se você estuda um pouco mais, melhor ainda. Faz assim. Tá bom. Cada um resolve a sua família então. Pessoal, tem que viver. Então, o que estou falando? Tem que mudar nosso pensamento. Seu pensamento está seguindo de acordo com o Espírito ou seguindo a carne? Esse é o versículo 6. Vamos lá, todo mundo junto? Porque o pendor da carne está para a morte, mas o outro Espírito para vida e paz. O que tem que mudar é nosso pensamento. E assim, se você trabalha na sua empresa, você sempre trabalhou, você já trabalhou quantos anos? Muitos anos. Você tem experiência, amizade, relacionamento, tudo isso. Então faça isso, faça bem. Mas a gente tem mais um pensamento, o que é? Do Espírito. E agora, Senhor, o que eu tenho que agir? Você estuda, você tem que estudar, não estuda, Espírito Santo, deixa eu passar vestibular. Não faz isso, não vai passar você, já falo, você vai ser reprovado, tá? Não, você vai estudar, preparar tudo. E mais alguma coisa, alfa. O que é? Senhor, eu quero fazer isso pela sua glória. Me ajude. A gente faz tudo. Educar filho, cuidar filho, faz tudo, mas a gente tem mais um pensamento. Pensamento Espírito. Senhor Deus, o que eu tenho que fazer? Sempre. Eu já sei, tem que fazer assim. Não, isso você sempre fez. Então agora não. Você fez tudo isso. Agora mais uma coisa. Agora, Senhor, eu quero seguir sua vontade. Qual é seu pensamento? Você acha que isso é fácil? Não é fácil. Mas você tem que repetir. Não é assim quando você dirigia início, né? Quem que levava quem? O carro levava você. O carro que levava você, né? Não é assim? Mas quando você treina, experiência, você que leva a carro onde você quiser. Não é, pessoal? Dá para ver quem que está levando quem, né? Então, irmãos, a nossa vida também é assim. Você tem que repetir. Novo pensamento. Por isso disse Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Vamos ler todo mundo junto, versículo 1 a 4, Colossenses 3, já? Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que... Amém? O que significa buscar coisas de lá do alto? É iluminação e ensinamento, guia a palavra do Espírito. Espírito me guia. Você mesmo com a consciência, propositalmente, voluntariamente, você mesmo buscando Deus. Agora, Senhor, me leva, me ajude. Eu conheço, eu sempre trabalhei essa loja, eu sempre trabalhei essa firma, eu fiz tudo isso, essa é minha função. Você fala tudo, eu vou fazer assim. Mas agora tem mais uma coisa. Senhor, como que tem que atuar? Senhor, me guia. Você tem que rogar e buscar pensamento do Espírito Santo. Amém. Já vou terminar a palavra de Deus hoje aqui. Fazendo resumo, presta atenção. Tá? É bom, né? Hoje vai terminar cedo. É importante. Eu quero que vocês não esqueçam.
Mesmo que somos cristãos, a gente sofre. A gente sabe o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Mas o que a gente quer agradar a Deus, isso a gente não faz. Até certa vezes você fazia, mas você não continua, não consegue. Porque o mundo que a gente vivendo, esse mundo é não cristão. Esse mundo é severo, pessoal. O mundo não é fácil, não. O mundo é difícil, não é assim? Mas o mundo não é impossível. Imagina, o mundo tem força para tomar a gente, treinar a gente. Você se tornar peças descartáveis. O mundo quer que sua vida seja igual a um gado. Entre aquele monte de banana, você vira um dos boi. Quer carimbar você. E você sabe o que é bem. Que você luta. Mas você vê que o mundo aprisionando a sua vida. Aí você sofre. Que filha de Deus sou eu? O que eu quero fazer? E adorar a Deus, isso eu não faço. O que desagrada a Deus, isso que estou fazendo. Eu não queria tomar essa atitude. Eu não queria me mostrar esse comportamento, Senhor. Eu não queria pensar tanta maldade para essas pessoas. Deus, quem sou eu? Mas aí que nós recebemos lei do Espírito da vida. Não há mais condenação. Isso fala outra vez, que isso não quer dizer que a gente não pecou. Pecou sim. Ainda peca? Pode pecar. Mas eu não estou elogiando você pecar mais. Não, nós não temos vontade, mas a gente erra. Mas mesmo assim não há condenação. Porque alguém já foi condenado no seu lugar, em meu lugar. Que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso a gente agora tem que viver com a outra lei, quarta lei do Espírito da vida. O que você faz agora, que você aprendeu da escola, mundo, experiência, seu know-how, sua experiência, seu talento, sua inteligência, tudo bem. Mas você tem mais uma coisa. O que é? Lei do Espírito da vida. Isso vai trazer a vida. Isso vai trazer paz, Senhor. Nesses últimos tempos eu li alguns livros, mas um livro que me pegou, eu gostei muito. Acho que uma vez citei, mas esse livro, eu não sei, tem tradução em português. Eu li esse livro em língua coreana. Ainda bem que eu sou poliglota, né? Porque eu posso ler várias. Se não editou livro em português, você pode ler na outra versão, né? E entre os últimos livros eu li do autor Kazuo Ishiguro, né? Que japonês e inglês que ganhou o prêmio Nobel de literatura. É a última obra dele. Durante os últimos 10 anos ele não escreveu nenhum livro. Aí que ele lançou esse livro. Chama Gigante Enterrado. Não, deveria ser assim, eu não sei. Tem esse livro, Giant Bird, Kazuo Ishiguro. Não sei, verifica. Pergunta para o seu tio, mestre Google, ele vai responder, que já está traduzido ou não. Aí esse livro, eu gostei de ler esse livro, fez-me repensar. Um livro de uns 500 páginas, né? Mas eu devorei assim, porque era muito interessante. É ficção, claro. A história começa com a história de um casal que iniciando uma viagem. O vilarejo que esse casal vivia tinha grande neblina sempre, chama neblina de lapso de memórias. Ninguém lembrava do passado. Todo mundo vivia coisas esquecidas na sua vida. Como se fosse aquela doença, imbecilidade, demência, né? Tipo aquela doença. Então pessoas não lembravam do passado. De repente esse casal lembrou que eles tinham um filho que viajou e mora em outra cidade. Então eles decidiram, vamos a gente encontrar. Aí esse casal ele sai para essa viagem. Mas toda a sua circunvizinhança estava contaminado pela essa neblina
quem faz essa neblina é um dragão, né? Tem sentido? Aí, por causa dessa neblina, todo mundo tem lapso de memórias. Aí tem pessoas cavalheiro que quer matar esse dragão, porque se matando esse dragão, eles vão recuperar as suas memórias. 3 coisas que eu vou contar. Durante esse livro início, tem uma mulher gypsy, né, gypsy, cigana, que falou para esse casal uma pergunta muito interessante. Perguntou para esse casal assim, ó: como vocês vão provar que realmente vocês amam? Como vocês provam que toda essa vida vocês amaram? É interessante. Se você ama mesmo, faz essa pergunta para a esposa. Perguntou para a esposa: qual é a lembrança mais preciosa na sua vida? Essa pessoa tem que contar. Essa memória, essa lembrança preciosa não é somente felicidade. Pode ser infelicidade. Pode ser aquele momento que você arrancava, rasgava a sua vida. Tinha muita dor. Tinha momento que você se encurralado no lamaçal da vida, ou talvez você estava afinco dentro de uma caverna. Mas quando realmente você conseguiu passar esse tempo, e mesmo pergunta para marido, e dá para ver como que eles têm sintonia. Um fala que eu nem lembro aquele. Será que amou? Né, Clara? Perguntou qual era o momento mais precioso da sua vida. E ela fala, chorando, lágrimas: aquele momento era muito difícil. Eu pensei que meu marido estava morto, mas ele fez isso. Ela conta. Eu pergunto: qual é o seu momento mais precioso, Alex? Joguei tênis, ganhei prêmio. Aí eu falei: tá bom. Chega o momento de acabar essa neblina de lapsos de memórias. Aí, esse casal, seu marido chama Axel. Axel fala assim sempre chamava a sua esposa de princesa, minha princesa. O nome dele é Beatriz, então seria Beatriz, né? Nossos nomes. Beatriz, minha princesa Beatriz. Realmente, será que é melhor a gente recuperar nossas memórias? Acaba com essa neblina? Porque, sim, tem coisas boas do passado, mas tem coisas horríveis. Por que você quer lembrar tudo isso? Se a gente ganha toda a memória, não somente a gente vai ganhar coisas boas, mas horríveis também. Aí a esposa fala assim: ô Axel, nome dele, né? Mas a gente tem que recuperar, tem que achar nosso filho. Olha ele pensando: será que vale a pena? É a nossa vida assim. Então, irmãos, nós, de palavra de Deus nos fala. A gente pecou sim. Talvez algum de nós está pecando, sabendo ou sem perceber. Talvez a gente pode falhar. Mas que bom que não há mais condenação. A gente não vive com esse sentimento da condenação. Porque esse sentimento da condenação nos gera sentimento da derrota, vida perdedora, que nos leva a desistir a viver. Nunca tenha amedrontando sua vida. Nunca fica desesperado. Você nunca vai ser abandonado por Deus. Ele é fiel. Continue vivendo a sua vida com nova lei, que Deus é Espírito Santo, que já te libertou. O que é viver com essa nova lei? Novo pensamento. Pensamento de lá de alto.
que tenta menos autocondenar e condenar outros, não. E o outro, e esse novo pensamento, sempre você fez tudo isso, mas sempre acrescenta: Espírito Santo me guia, me ajuda, seu pensamento. Aqui vai ter vidas, as vidas. Eu estou trabalhando isso para viver ou para morrer? Eu estou fazendo isso para vivificar as pessoas, para matar. Se eu faço isso, eu vou viver mais ou eu estou morrendo pouco a pouco? Tem que perguntar. Com isso você vai sentir essa invasão irresistível da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Seus libertados. Amém. Oremos.